Então vamos hoje ao nosso tema. Nós vamos falar hoje sobre elogios e sobre críticas. A começar pelos elogios, há uma grande dificuldade para se lidar com essa questão de elogios. Tanto para receber, quanto para oferecer elogios. No tocante a receber elogios, nós temos que considerar que um elogio que nos é feito é um presente, nós recebemos e agradecemos. Mas há um hábito, quando recebemos um elogio, começar a falar, mas eu não mereço, é muita bondade sua. Não, receba e agradeça. A pessoa está reconhecendo em você alguma coisa que merece elogio. E quando nós queremos elogiar, temos que considerar duas coisas que podem servir para elogio. São coisas que a pessoa tem e coisas que a pessoa faz. Nunca aquilo que nós achamos que ela é. Porque você é inteligente, porque você é isso, porque você é aquilo. Nós não sabemos. Agora, em relação às coisas que as pessoas têm, certamente nós podemos apreciar aquilo que ela tem. Sobre aquilo que ela faz, nós podemos reconhecer com facilidade, ser ali o objeto de um elogio. E muitas vezes nós até percebemos das pessoas coisas que elas têm, puxa vida, coisas que elas fazem, mas aí tem um sentimento que atrapalha o elogio, que é a inveja. E no lugar de elogiar, nós invejamos. E elogiar, admirar aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas têm, isso aí é uma possibilidade de nós curarmos a inveja, se porventura ela estiver manifestando. Mas a questão dos elogios, por que nós fazemos elogio? Em princípio, para criarmos uma condição vibratória mais favorável nesse convívio com as pessoas em que nós estamos elogiando. O elogio, inclusive, nós podemos fazer publicamente. A crítica é bom não fazer publicamente. Mas o elogio, certamente, nós podemos fazer para que as outras pessoas possam tomar conhecimento também daquilo que nós estamos admirando, em que a pessoa possa ter, o que a pessoa possa estar fazendo. Mas aí precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes existem as situações em que há elogios, mas há um propósito de se obter alguma vantagem com aquilo. E nessa condição, eu diria que o elogio ganharia um nome diferente, seria bajulação. Quando começa a bajular as pessoas para conseguir alguma coisa. E as bajulações têm como objeto preferido é exaltar aquilo que nós achamos que devemos divulgar. Não, essa pessoa é brilhante, é inteligente, é isso, aquilo. Eu volto a insistir que elogios é melhor ficar reduzido àquilo que as pessoas têm e àquilo que as pessoas fazem. No tocante àquilo que as pessoas são, nós realmente não sabemos. Mas então precisamos tomar cuidado. Muitas vezes há aqueles que ficam satisfeitos com a bajulação. Então precisamos cuidado quando estamos recebendo elogio. Deve ser aqueles bons presentes que nós recebemos alegremente. Mas tem alguns que é melhor não receber. A bajulação é um deles que nós não devemos receber. Evidentemente, nós não faremos uma contestação pública disso. Nós simplesmente, numa situação que nós estamos percebendo que ali há um propósito de amaciar a nossa vontade para atender aquilo que a pessoa está querendo, nós simplesmente o silenciamos. Mas falemos agora de algo que é mais comum, que é a crítica. Há muito mais facilidade para criticar do que para elogiar. Porque, lamentavelmente, nós orientamos a nossa vida muito mais em função dos aspectos negativos que nós possamos estar registrando do que os aspectos positivos. Mas aí, no tocante à crítica, é necessário que nós façamos uma longa excursão para considerar o benefício ou, quem sabe, ser contraproducente também a crítica. Comecemos com aquela crítica que procura atingir justamente aquilo que a pessoa é. Não, porque você é desonesto, porque você é agressivo, porque você é isso, porque você é aquilo. E essa crítica pode também se estender àquilo que a pessoa tem e àquilo que a pessoa faz. Mas, usualmente, é muito mais dirigido para aquilo que nós estamos atingindo, a integridade da pessoa.
Aí nós podemos perguntar, ela está querendo ajudar a pessoa? Pelo contrário, ela está querendo destruir a pessoa, está querendo criar um constrangimento. E, normalmente, esse tipo de crítica é feito ao público. Quanto mais público tiver, melhor para se fazer esse tipo de crítica. Mas vamos supor que a crítica não tenha essa característica. Aí a questão básica é o seguinte, nós vamos perguntar, por que você critica? Normalmente as pessoas, eu critico porque eu quero ajudar a pessoa, eu quero mostrar para ela coisas que seria interessante que ela mudasse, que ela alterasse. Quando nós queremos ajudar alguém, não é melhor perguntar para a pessoa se ela quer a nossa ajuda, hein? Ajuda nós oferecemos se a pessoa quiser a nossa ajuda. Bom, se nós estamos observando alguma coisa que nós entendemos que poderia favorecer o entendimento melhor da pessoa, nós podemos perguntar, escuta, você gostaria que eu fizesse um comentário a respeito disso? Aí não seria nem crítica, isso recebe um nome diferente, é feedback, é o retorno daquilo. A pessoa pode dizer que sim, que está interessada. Isso normalmente, quando são relacionamentos positivos entre as pessoas, isso é possível. Mas quando, na verdade, os relacionamentos não têm essa característica, dificilmente a pessoa vai estar interessada naquilo que nós temos para fazer. Muito bem, mas vamos supor que nós desconsideremos essa questão. Eu vou ajudar e eu vou ajudar mesmo que ela não queira. Eu pergunto, você sabe se a pessoa está em condição de receber a sua crítica? E se não tiver, né? O que acontece com a pessoa que recebe uma crítica em que ela não está preparada para isso? Eu vou relatar uma coisa que aconteceu comigo. Eu era leitor de uma revista semanal, há muitos anos atrás. Ela existe ainda, mas hoje não estou mais lendo. É uma revista que logo que saía na banca, eu saía correndo e ia comprar. Lia tudo o que tinha na revista. Podia dizer que eu lia da capa até a contracapa. E haviam artigos muito interessantes lá. Até que, a partir de um certo momento, essa revista começou a publicar artigos em profundidade, incentivando as pessoas a deixar de fumar. Enfim, mostrando criticamente os malefícios do hábito de fumar. E nessa época eu fumava. Acontece que eu não estava preparado para deixar de fumar, tanto é que eu tinha tentado 2 vezes e não tinha dado certo. Então, não estava preparado para isso. Eu continuei lendo a revista, só tem um artigo que eu não li. Você sabe qual é o artigo que eu deixei de ler? É justamente esse. Por quê? A leitura disso me causava sofrimento. Quer dizer, não ia resultar coisa nenhuma, porque eu não estava preparado ainda para receber aquele tipo de coisa. Então, quando nós criticamos uma pessoa e a pessoa não está preparada para receber, no lugar de ajudar, nós levamos o sofrimento para essa pessoa. É esse tipo de ajuda que nós queremos? E aqui um ponto fundamental para nós entendermos. O que é que muda a pessoa? Tudo aquilo que vem de fora muda a pessoa? Ou é necessário que aquilo que venha de fora, ela aceite? Porque se ela não aceitar, não vai produzir transformação nenhuma na pessoa. Nós temos essa defesa que nós chamamos de livre-arbítrio, nós temos o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é de fazer escolhas e de aceitar aquilo que esteja nos oferecendo, se nós queremos ou não. Muitas vezes essa crítica vem de uma forma impositiva e que, se não for atendida, é até punição. É o caso de uma crítica profissional, aí acompanhado do seguinte: olha, se você não atender isso que eu estou falando, você vai ser demitido, você não vai ter aumento, não vai ser promovido. Isso mudou a pessoa? Não, ela simplesmente se acomoda em função daquilo que pode representar um prejuízo para ela. É um constrangimento e não uma transformação que está acontecendo. Então, a crítica, ela só poderá transformar se a pessoa aceitar aquilo que você está falando. Agora, precisa haver uma habilidade muito grande para nós fazermos observações dessa natureza, sempre levando em consideração aquilo que eu coloquei. Você quer ajudar? Pergunte à pessoa se ela quer a sua ajuda.
Então, note o seguinte, nós vivemos dentro de uma sociedade que acredita que a repressão consegue transformar as pessoas. Não consegue. E isso tem dois nomes, né? Chama-se de heteronomia. Heteronomia são todas as pressões externas que vêm sobre nós, que pode ser pressões das religiões, da sociedade, dos governos. Certamente, para que nós possamos viver em sociedade, o governo precisa estabelecer determinadas regras restritivas e dizendo, se não cumprir, multa. Se não cumprir, vai para a cadeia. Isso é fundamental, porque senão fica uma verdadeira bagunça a sociedade. Agora, o erro está em achar que isso transforma as pessoas. Não transforma. A transformação vai depender da pessoa aceitar aquilo. Aí muitas vezes, não, a pessoa foi presa, mas depois então ela pensou muito e acabou mudando. Mas não foi por causa da prisão, foi por causa de outra coisa que ela chegou à conclusão que era melhor mudar de vida. Mas isso foi usando a sua própria liberdade de aceitar ou não isso. Agora, quando não aceita, o que nós estimulamos a pessoa? A revolta. Então, é o caso, por exemplo, quando paga imposto, as pessoas ficam revoltadas. Isso quer dizer que transforma ele num cidadão em que vai cumprir rigorosamente com as suas contribuições tributárias, achando que está dando a sua colaboração necessária. Não, normalmente nós pagamos não gostando disso. E se amanhã o governo dissesse, bom, os impostos daqui para frente vai ser livre, aqueles que acharem que devem pagar, irão pagar, e aqueles que acharem que não devem pagar, não vai pagar. Adivinha o que vai acontecer? Mas aí, então, nós estamos falando de elogio, bajulação, crítica, calúnia. Esse é um outro ponto fundamental. Eu já, de certa forma, já toquei nesse assunto, de que muitas vezes se atinge a integridade da pessoa para simplesmente criar um constrangimento, fazendo com que ela tenha dificuldade para viver na sociedade. No mundo político, nós vemos isso com muita frequência, né? As pessoas, quer dizer, muitas vezes pode até ser verdade aquilo que as pessoas estão falando. Você é agressivo, você é desonesto, mas como as pessoas não sabem disso, então é perfeitamente possível que, não tendo certeza, inventa, né? Então, daí surgem as tal das fake news, né? Quer dizer, as fake news têm normalmente tem esse propósito, é de desconstruir alguma coisa, de levar as pessoas a quererem considerar coisas que normalmente não iriam considerar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado a respeito das críticas que nós fazemos. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte, existe uma prece que nos traz um ensinamento bastante interessante, que é a prece da serenidade. Não sei se já ouviram essa prece. Essa prece foi desenvolvida pelos alcoólatras anônimos. Foi ali que surgiu essa prece, mas que serve como uma guia bastante interessante para nós em qualquer situação. A prece diz o seguinte, palavras minhas aqui agora. Deus, me dê serenidade para conseguir mudar as coisas que eu consigo mudar. Deus, me dê serenidade para suportar as coisas que eu não consigo mudar. Deus, me dê coragem para mudar aquelas que eu posso mudar. E Deus, me dê inteligência para que eu consiga distinguir uma coisa da outra. E, normalmente, a crítica não faz essa distinção. Quer dizer, a crítica pode ser entendida também como uma reclamação, né? Aí eu pergunto, quando nós fazemos uma crítica, uma reclamação, é porque nós estamos nos sentindo desconfortável diante de alguma coisa. Mas aí podemos perguntar, isso que está nos trazendo desconforto, é algo que podemos mudar? Se é algo que não podemos mudar, o que é que nós temos que fazer? Mudar, né? Mas pode ser alguma coisa que nós não está na nossa alçada, nós não conseguimos mudar isso. Eu pergunto, vale a pena ficar criticando isso, ficar reclamando a respeito dessas coisas? Isso vai resolver a coisa? Provavelmente não. Agora, quando nós fazemos isso e que não há possibilidade de que seja resolvido, nós criamos um mal-estar tremendo em nós. É só perceber que depois de uma sessão de reclamação, pare e verifique como é que ficou o seu interior. Fica numa condição lamentável, né?
Mas existe uma outra possibilidade. Pode ser que tenham coisas que nós não conseguimos mudar, mas conhecemos alguém que tem essa possibilidade de fazer essa mudança. Muito bem, então nós podemos pedir a essa pessoa que possa fazer isso, podemos notificar a pessoa que tenha essa condição de fazer isso de uma forma harmoniosa. E aqui é sempre bom fazer uma distinção entre fazer um pedido e fazer uma exigência. A exigência é aquele que chega e vai bater no balcão, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, provavelmente não vai ser bem sucedido. Ou se vai ser com uma má vontade tremenda que o outro vai atender o pedido. Então, essa é uma técnica que também nós temos que desenvolver, a capacidade de saber pedir e não exigir. Quer dizer, quando nós fazemos um pedido em que expressamos uma necessidade que aquilo possa ser atendido, nós vamos ter muito mais sucesso do que ficarmos batendo na mesa exigindo que as pessoas possam fazer. Então seria interessante nós observarmos como é que nós estamos de elogio, como é que nós estamos de crítica, e tirar da frente essa ideia de que crítica é construtiva. Só tem uma pessoa que pode fazer a crítica ser construtiva. Sabe quem é essa pessoa? É aquela que recebe. Certamente, nós vamos estar vivendo numa situação em que nós vamos receber muitas críticas. Então, nós temos que saber lidar com as críticas que nós recebemos. E isso não significa que não possa vir alguns sinais de alguma coisa interessante e nós considerarmos a crítica que nós estamos recebendo. Se nós percebemos que há alguma coisa útil, então nós estamos transformando essa crítica em uma crítica construtiva, mas não foi o crítico que deu essa condição. Foi aquele que recebeu a crítica e verificou que havia alguma verdade naquilo que a pessoa estava relatando, naquilo que a pessoa estava criticando. Então, portanto, quando alguém disser as críticas são construtivas, na medida em que a pessoa quer receber tem a condição de fazê-la ser construtiva. Mas o que critica, se ele acredita que está numa empreitada transformadora, esqueça, porque realmente ele não será muito bem sucedido dessa empreitada. Tanto é que eu tenho até uma palestra em que o título dela é o seguinte: desista de mudar as pessoas, você não vai conseguir. As pessoas mudam por elas mesmas e não porque é aquilo que nós estamos querendo fazer com que elas se transformem. Muito bem, nós vamos elogiar quem aqui hoje? A luz divina, né? Nós vamos elogiar aquilo que nós recebemos aqui. E aqui vem um ponto fundamental também, que pode trazer uma condição extremamente favorável para nós, é nós desenvolvermos o hábito da gratidão. E quando nós desenvolvemos o hábito da gratidão, certamente vai diminuir muito o nosso interesse em criticar e em reclamar.